Então, vou falar das camisas. Vai. Pode ir? Pode. Então tá. E aí, pessoal do primeiro ano B e dos demais primeiros anos. Dessa vez a gente tá aqui com uma videoaula de matemática, vai ser número de Napier. Você pensou que ia ser eu ou o Bruno que ia explicar, né? Obviamente que não vai ser, mas vai ser o Loiro e o Pedro. Reparem que eles estão com a camisa do Explica Isso. E eu não. Comparação. Sem, com. Sem, com. Sem, com. Eu já sou Reparem mais que o meu já tá muito... Então, valeu aí, galera. Assiste o vídeo. Eu com camisa fico mais bonito ainda que eu usava, né? Já sou mais bonito naturalmente, daí... Eu quero que se foda. mais bonito, mais charmoso. Vamos lá, Tá bem, né? Tudo bom, Então, né? pessoal, hoje a gente vai aprender sobre o número de Napier. O número de Napier ele é representado pela letrinha E. Ele nada mais é do que uma constante de valor 2,7182 e assim vai pegando uma dízima não periódica. Por isso que é um número, por isso que é uma constante irracional. Bom, vamos pensar que é o seguinte, a representação para os cálculos do número de Napier vai ser o quê? Ln, beleza? E o que esse Ln significa? Significa o log de A na base E. Esse Ln simplesmente vai indicar que a base é o número de Napier, beleza? Certo? Então vamos mostrar aqui o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo nós temos Ln de 5 tendo o valor de 1,61. E aqui ele pede, calcule Ln de 125. Primeiramente vamos colocar então Ln de 125 ou o que? Log de 125 na base E, como foi explicado pelo Pedro nessa parte de cima. Então, temos aqui 125 seria nada mais, nada menos do que 5 à terceira. Então seria log de 5 à terceira na base E, do logaritmo neperiano. Certo? Nesse lado nós temos o que? Usando uma propriedade dos logaritmos, nós temos que esse expoente ele vai passar multiplicando todo o nosso log de 5 na base E. Já que ele já nos informa o valor, nesse caso aqui, ó, Ln de 5 é 1,61, nós vamos simplesmente substituir por 1,61 e multiplicar pelo valor 3 que foi utilizado, obtendo assim 4,83. Bom, galera, como dá para perceber aqui, todas as propriedades do logaritmo vai valer para o logaritmo neperiano. Então aqui a gente vai ter o quê? O exercício está pedindo para a gente para calcular o log de E na base E, na própria base E. Igual a gente representou aqui, certo? Então vai ficar LNE, que é a representação do logaritmo neperiano, ou log de E na base E. Agora, aplicando a propriedade de definição dos logaritmos, nós vamos ter o quê? Que log de E na base E é igual a x. Com isso a gente vai pegar o E elevado a x, E elevado a x igual a E. Retomando a propriedade, que quando eu tenho minha base elevado ao meu logaritmo, certo? Nós vamos ter As bases são iguais, né? a nossa base elevada ao nosso logaritmo vai ser igual ao nosso logaritmando. Muito boa, Bruno. Então, E elevado a x vai ser igual a E. Todo número, ele possui um expoente 1. Só pegar, né? Logo, eliminando as bases, nós temos que x igual a 1. Isso mostra que todas as propriedades do logaritmo vão valer para o logaritmo neperiano. Aqui nós temos a propriedade 3, se eu não me engano, né, seguindo a cronologia do nosso livro didático. E aqui é a propriedade 3, aqui é a propriedade de definição, e todas as outras propriedades do logaritmo vão valer para o logaritmo neperiano. O único diferencial dele é que a nossa base já é definida. A nossa base é o número de Napier. Certo. E nesse caso, como ele explicou, nós vamos utilizar aquela função exponencial, onde já que nós temos a mesma base, é simplesmente cancelar como ele disse, e assim igualar x a 1, que seriam os expoentes. É interessante analisar o logaritmo neperiano, porque ele é usado em várias áreas de estudo. Se usa na Economia, geografia, biologia. Nós temos Geografia? Muito bom usar. É? O Zabo tá desistindo de geografia agora. Zabo não quer mais saber de geografia. É sério? Geografia usa. Será que eu calcular o quê? Sei lá, só cálculo sei de Não, mas é interessante analisar. Porque você vê como a matemática ela vai para diversas áreas do saber, né? Ela não se restringe somente à matemática, é a famosa chave de fenda do conhecimento. É a portinha de todas as matérias. É isso mesmo. Exatas é muito. Bom, continuação do vídeo vai ser função logarítmica, né? Continuar com função logarítmica nesse mesmo vídeo, a gente
Depois exercício, hein? vai refazer a lousa e num vídeo separado, seguindo a mesma cronologia, exercícios de número de Neper, logaritmo neperiano, e depois função logarítmica para estudar e tirar 10 da prova. Isso aí. É isso mesmo. Garantia integrada. Hã? Não vai ser de 1 minuto. Não vai ser de 1 minuto dessa vez. a gente promete. Promete. Bom, galera, agora a gente vai estar aqui com função logarítmica, continuação do nosso vídeo de matemática para a prova do dia 18. É isso? Prova integrada. 18 e 21. É alguns desses dias aí, a gente não sabe também. Mas vamos lá, função logarítmica. O que é a função logarítmica? Né? O que vem a ser a função logarítmica? A função logarítmica, vamos retomar os conceitos de função. A função vai ser aquela construção de um gráfico, né? Vamos exemplificar essa função de um gráfico que vai estar em função de um outro número. Nesse caso da função logarítmica, essa minha função, esse número que vai dar o valor ao meu gráfico, vai ser um logaritmo, certo? Então a gente tem aqui, ó, chama-se função logarítmica, toda a função f de r mais. Se exclui o zero e os valores têm que ser positivos, tá? Tal que f de x vai ser igual a log de b, aliás, log de x da base b, onde b é um número real positivo, diferente de 1. As condições de existência da base da função logarítmica vão ser as mesmas do que no logaritmo. Se você não viu o vídeo de logaritmo, vê primeiro, tá? O link está aqui na descrição. Zado, coloque o link na descrição. E vamos lá para esse exemplo aqui. Mas aí, só dando uma lembrada, para caso alguém tenha esquecido, como ele disse nas condições de existência, nós temos aqui que no caso do b ele tem que ser um número positivo, ou seja, maior que 0, é diferente de 1, e no caso do nosso logaritmando tem que ser maior que 0. Portanto, então nós temos aqui no caso do gráfico, para resolver então nós temos que estipular alguns valores para o nosso termo x. A gente vai ter, já que a gente tem aqui log de x na base 2, já que a base é 2, a gente vai estipular valores que estejam na verdade nesse meio, né? 2, 4, 6, 8. Então a gente vai estipular aqui 1/8. Como que a gente vai resolver? Nós temos aqui log de 1/8 na base 2, certo? Quando a gente passa o 2 para o outro lado, como que a gente faz esse 1/8 se assemelhar a 2? Muito simples, a gente vai ter que inverter, certo? Vai ficar então 8 sobre 1, e porém o expoente vai ter que ser negativo. Então seria para ficar mais claro, vamos demonstrar aqui na calma. Isso. Porque na hora que você for fazer a construção do gráfico, você vai ter que fazer o cálculo do logaritmo primeiro. Dificilmente o exercício já vai te trazer essa tabela pronta e só pedir para você construir o gráfico. Então você vai ter que aplicar. Então como ficaria isso? Log de 1/8, o valor que a gente estipulou, esse valor é pré-determinado. Isso. Na base o quê? Na base 2. Na base 2. Igual o quê? Vai ser igual a x. Nosso valor x. Logo 2 elevado a x vai ser igual a 1/8. Por quê? Porque o 2 vai passar elevando o x. Exato. Certo? Agora, 2 elevado a x vai ser igual a quê? 1 sobre 2 Sobre 2. elevado ao cubo. Por quê? 2 ao cubo. 8. Mas agora a gente tem que inverter a base. Por quê? Porque 2 e 1/2, né? 1 sobre 2 não são a mesma coisa. Sim. Podem parecer, mas não é. Então nós temos que inverter a base. Mantém o primeiro, 2 elevado a x, E inverte o segundo. igual a 2 sobre 1. Podemos desconsiderar esse 1. E quando eu faço essa inversão no meu número, Você o inverte. meu expoente também vai ser invertido. Isso. Agora, qual que é o inverso de 3? Menos 3. Menos 3. Então, 2 elevado a x vai ser igual a 2 elevado a menos 3. Logo, x Será igual quanto? a menos A menos 3. 3. Que é, nesse caso aqui, nós temos que 1/8, estipulando o valor para x, ele representaria um valor de menos 3. Portanto, é necessário que seja utilizado pelo menos 5 pontos. 5 pontos. Para quê? Para a gente determinar. Já que no caso nós não temos nenhuma parábola, nenhuma progressão linear. Portanto, nós precisamos de mais alguns pontos para poder determinar então, a nossa função logarítmica. Isso aí. Mas o gráfico, vale ressaltar, que ele sempre vai ter essa carinha aqui. É. E é interessante. Vamos botar o gráfico aqui? Vamos botar no gráfico, né? Já está aqui mesmo, pô. Vocês lembram? Eixo X, abscissas, e o Y seria da ordenada. Ordenada. Certo? Já que nós temos o X, X é o quê? Abscissa. 1/8, onde que ficaria mais ou menos?
vai ser 0,1225, não é? Ele vai estar aproximadamente aqui, dá para pensar mais ou menos aqui, né? 0,125. Ele está aqui. E quando o meu valor de x é 1/8, qual é o meu valor do meu log, né? Vale lembrar que isso aqui, né? Parece que no gráfico não ficou muito claro nessa tabela. Esse aqui é o y, né? Esse representa o y. Ou, se você preferir, f de x. Para ficar... Você pode chamar de log de x na base 2. Você pode chamar de F de x. Você pode chamar de f de x. Ou você pode chamar de loiro. Tanto faz. Só que o último é mais bonito. Sem quebrar. Opa! Mas vamos lá, né? Quando o meu valor for 1/8, qual vai ser meu valor de y? Vai Menos ser 3. menos 3. Então, tem aqui. Vai estar Menos um 3. ponto. Segundo. 1/4 vai estar mais ou menos aqui. Isso aí. Por aí. Quarto. Bom, quando for 1/4, vai ser 25. Isso aí. menos 2. Menos 2. 1/2. 1/2. Mais ou menos aqui. Valor menos 1. Valor menos 1. Mais ou menos E no aqui. caso do 1, vale sempre lembrar que ele vai interceptar nosso eixo das abscissas. Então seria sempre... Por que ele vai interceptar no nosso eixo da abscissa? Vamos fazer a demonstração da conta para ficar mais claro para vocês visualizarem que sempre que meu valor for 1, meu valor de x for 1, meu valor de y vai ser 0. Então vamos lá. Nós temos o quê? Log de 1 na base 2 igual a x. Agora, aplicando a propriedade, nós vamos ter o quê? 2 elevado a x. Ele passa ali elevando o x. Vai ser igual a 1. Agora é o seguinte, galera. Quando você está fazendo os cálculos de log, você entra em diversas propriedades. Você tem a propriedade do logaritmo, você tem a propriedade de equação exponencial e você tem as propriedades dos expoentes. Todo número elevado a zero vai ser igual a 1. A única possibilidade de você ter um expoente igual a 1, o resultado de um expoente igual a 1, é caso esse expoente seja zero. Então, 2 tem que ser elevado a zero para ser igual a 1. Igual ao meu x vai ser igual a zero. Independente do valor que eu predetermine, independente da minha base, sempre vai ser igual a zero. Isso, por isso que na função logarítmica nós sempre temos o valor 1, no caso do x, interceptando o eixo das nossas abscissas. Bom, nós aqui, por uma questão de logística, né, um valor muito grande, a gente só colocou na tabela até 1, mas o que acontece aqui é que você vai ter a sequência seguindo o mesmo padrão, vai ser um padrão mesmo. Você Vamos vai pegar mais fazer um exemplo, no caso positivo? Claro. Ó, vamos pegar o exemplo do 2. É. Nós colocamos... Vamos pegar um exemplo do número 2. Nós colocamos 2. Que número... Já que esse nosso 2 ele passa elevando o x, que número elevado vai gerar o próprio 2? Seria 1, não? Sim, exatamente. Porque 2 elevado a 1 seria o quê? O próprio número 2. Por isso, nesse caso, nós temos aqui o 2 no x e o 1 aqui no nosso Esse é y. um macetinho para você lembrar na hora da construção do seu gráfico que vai te auxiliar. Para você não errar, né? Você está batendo aquela revisão na hora da prova, você está com nervosismo, está sem tempo, não quer refazer as contas. Olha isso. Se minha base for igual ao meu x, vai ser 1. Agora, se meu x for igual a 1, vai ser 0. Então, se você bater o olho, viu que sua base sempre igual ao seu x, vai estar no 1, tá perfeito. Perfeito. Agora, número 1, independente da base, igual a 0, perfeito. Pode continuar que está certinho. Isso aí. Mais uma dica é sempre usar números múltiplos. No caso do 2, nós usamos 8, 4, 2. Por quê? Porque isso facilita na hora de levar expoente, porque não vai pegar um número tão quebrado, seja tão difícil de você conseguir colocar aqui e levar um tempo maior. Vale lembrar também, como um último tópico para falar para vocês, também não está indicado aqui na lousa, é que sempre que, isso em qualquer função, logaritmo, de segundo grau, você tem que pegar valores em que seu gráfico fique abaixo de 0, caso exista a possibilidade de seu gráfico ficar abaixo de 0, e valores que fiquem a mais. Então aqui a gente pegou 1/8, 1/4, 1/2. Tudo aqui ficou negativo, abaixo do meu eixo das abscissas. Agora a gente passou para 1. Também ele vai ficar 0, vai ficar nulo. A partir do 1 ele vai ficar positivo. Aí você pergunta, pô cara, por que vocês não colocaram 0? Porque ó, condição de existência, não pode esquecer das condições de existência. Loiro, quais são as condições de existência? Relembra a gente. Vamos relembrar. No caso aqui, nós temos f de x é o quê? Log de x na base b. A condição de existência do nosso x seria que ele tem que ser maior que 0.
E a da nossa base seria que ela tem que ser maior que 0 e diferente de 1, certo? E vale lembrar também mais uma coisa, que nesse caso aqui do logaritmo de x na base 2, no caso do número 2, ele é o quê? Ele é maior que 1. Já que ele é maior que 1, nós vamos ter uma função logarítmica crescente. Caso ele estivesse entre o número 0 e o número 1, ele seria uma função logarítmica decrescente. Bom, galera, por enquanto é só conceituando função logarítmica. Próximo vídeo a gente vai vir com propriedades da função, né, para ver quando é crescente, quando é decrescente, afins. E depois, nesse mesmo vídeo, a gente vai seguir com exercícios, fechou? Sim. Beleza, valeu, galera. Tchau, tchau. Agora a gente está aqui com propriedades do gráfico de uma função logarítmica para descobrir quando uma função é decrescente ou quando uma função é crescente. E depois nós vamos fazer alguns exemplos e junto com os outros vídeos de exercícios, nós vamos desenvolver exercícios de gráficos também. Para a gente descobrir se o gráfico da função logarítmica vai ser crescente ou decrescente, a gente tem essas duas propriedades aqui. A primeira seria se a base, o número pequenininho aqui do logaritmo, for entre 0 e 1, ou seja, maior que 0 e menor que 1, o gráfico vai ser decrescente. Se a base for maior que 1, o gráfico vai ser crescente. Bom, aqui a gente tem dois exemplos, um exemplo decrescente e um exemplo crescente. Nessa função aqui nós temos log de 5 na base 1 meio. O meio, quanto que é, galera? O meio é 0,5. 0,5 está dentro do intervalo de 0 e 1, sendo que ele está na metade, exatamente, né? Menor do que 1. Aqui nós temos log de 125 na base 5. Minha base é 5, minha base é maior do que 1. Nós vamos ter uma função crescente. Aqui nós temos alguns exercícios da página 297, exercício 25. O primeiro exercício A é aquele, pede log de x na base 9. E a base 9 é maior do que 1. Logo, minha função é Crescente. exatamente. Log de x na base 0,4. É decrescente? Exato. Agora, log de x na base π sobre 3. Qual é o valor de π? Dedé? 3,14. Aqui tem igual a 3,14 só. Exatamente. Em mais letra. 3,14. Se eu dividir isso por 3, nós vamos obter um valor maior do que 1. Porque 3 dividido por 3 é igual a 1. Exatamente. Então, um número maior que 3 dividido por 3 vai ser maior que 1. Logo, a função é Crescente. isso aí.